Então, moçada, uma pausa entre os profetas menores e nós vamos falar agora de Neemias. Por quê? O livro de Neemias, ele é histórico, mas é ele que desencadeou o livro de Esdras. Tem gente até que acha que Esdras e Neemias eram um livro só, porque eles tratam no mesmo momento, né? E depois nós vemos Zacarias e Malaquias, eles vão falar em cima do que aconteceu no Neemias. Então, nós já vimos Malaquias, nós vimos o estudo 1, o começo de Zacarias, e hoje nós vamos falar de Neemias e depois a gente volta no Zacarias, tá bom? Que foi escrito depois, assim, no mesmo momento. Então, vamos lá. O que acontece no livro de Neemias? Interessante é que, assim, uma vez eu ganhei um livro não, foi assim, meu pai deixou, assim, uma biblioteca enorme de livros, e os que não eram evangélicos, eu doei tudo para a biblioteca, e os de estudo bíblico, tá, que ele tinha, eu guardei todos, achando que eu ia conseguir ler 1.100 volumes, eu ia conseguir ler, não li. Porém, nesse meio, eu achei um livro fininho que chama Estudo em Neemias. Gente, ele é um livro que vale. Até eu vou procurar a capa, vou postar para vocês, porque é um livro muito legal que eu acabei doando o meu volume para um empresário. Ele era engenheiro de uma empresa muito grande lá no Brasil e ele já era meio veião, mas ele era o top do top, né? E eu comentando, eu estava estudando Neemias nessa época e ele catou o livro e deu uma olhada, e sim, tipo, esse livro agora é meu, foi assim, tá? Ainda bem, assim, faz dedicatória, ainda fiz dedicatória para ele do livro, que ele não é cristão, mas ele achou, assim, bárbaro. Então, é interessante você ver, estudar o livro de Neemias, olhando dos dois prismas, tá? E depois eu acho o número desse volume, a capa dele, eu estou lembrando aqui, mas não dá para descrever, eu vou procurar e ponho aqui para você. Mas vamos falar do Neemias, do livro bíblico. O que aconteceu? O que aconteceu ali? Quem que era Neemias? Então, se você for olhar lá para trás, o que aconteceu? O povo foi disperso, né? O povo estava lá, teve guerras, e foi. 10 tribos foram para o lugar, 2 tribos se perderam no meio, então tinha o povo lá preso na Babilônia. E aqui, Esdras e Neemias vai contar quando eles voltaram. Então, olha que interessante esse momento aqui, tá? Quem era Neemias? Neemias, ele era o copeiro do rei, tá? Então, vamos ver a atitude dele no capítulo, nós vamos ver o capítulo 1 e o comecinho do 2 só, em relação ao povo, tá? Então, sem delongas, vamos lá. A primeira pergunta diz o seguinte: qual foi a notícia que Neemias recebeu de Nanani? Nanani é o nome do cara, tá? Então, começa assim o livro de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, gente, é uns nomes ótimos, né? No ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, Neemias escrevendo. Por que é legal ele colocar os lugares e as datas para você encontrar no espaço e no tempo, tá? Então, ele estava lá em Suzã e veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, da tribo de Judá. Então, lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. E eles disseram: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Quer dizer, metade foi roubado, foram exilados, foram levados, mas alguns ainda ficaram lá. Então, ele estava se interessando para saber como que o povo está. Então, o que os amigos dele dizem? Olha, é o seguinte, os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas queimadas, quer dizer, Jerusalém estava totalmente à mercê, porque naquela época as cidades eram muradas e tinha os guardas em cima dos muros, né? E aí não tinha mais nada. Então, automaticamente, os que ficaram estavam em tremenda miséria, tá? E aí nós vamos ver a pergunta 2. E como ele se posicionou em frente à notícia? Olha só.
Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, tá? Quando ele ficou sabendo que o povo dele estava em sofrimento, ele não chegou e falou assim: ai, que legal, ainda bem que eu vim, né? Ainda bem que eu estou aqui desempregada, azar deles. Não. Nós vamos ver aqui a posição dele como povo, não como uma pessoa única. E eu acho que é isso que está faltando no meio cristão hoje em dia. Isso não estou nem falando de determinando é, igrejas, sabe? Denominações. Não, não. Quando eu falo a igreja, quando eu falo os cristãos, são aqueles que acreditam que Jesus é o único caminho, tá? Então, você recebe uma notícia de que essas pessoas que, teoricamente, provavelmente vão morar com você na glória, são seus irmãos, mas aqui estão sofrendo. O que é que você faz? Ai, graças a Deus que eu vim para cá, né? Vamos lá. E aí ele entra em desespero, ele chorou, alguns dias jejuou, e olha o que ele fala para Deus. Vamos lá. E como ele começa a oração? É a pergunta 3. E eu disse: Senhor dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele começa exaltando ao Senhor. Todas as vezes que você deve orar, você começa a reconhecendo quem é Deus. Você quer ver? Um exemplo, você vai fazer uma carta. Hoje em dia é e-mail, né? TS, nem. Vamos falar antigamente, nos primórdios, você ia fazer uma carta. O que você fazia? Você pega um papelzinho e põe assim, para fulano de tal. Você é uma pessoa querida? Para minha querida Cleide. Depois você faz toda a carta, certo? Então, primeiro é sempre você definindo para quem você está escrevendo. E a oração, você tem que definir para quem você está falando. Você quer ver? Quando Jesus ensinou a orar, qual é a primeira frase? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, como seria o destinatário. Então, aqui, o que ele está falando? Reconhecendo os atributos de Deus, tá? Então, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é temível, o Senhor é justo, é fiel à sua própria palavra e ama aqueles que guardam os seus mandamentos. É isso que ele está falando. Neemias, né? E aí ele começa a orar, e olha que interessante aqui. A pergunta 4 diz: para quem ele intercede? Então, primeiro ele reconheceu os atributos de Deus, para depois começar a falar. Só um parênteses, mais um parênteses nesses atributos. O que acontece? Existem muitas pessoas que não sabem orar direito, porque assim, começa a falar para Deus no meio do Espírito Santo, no meio de Jesus. Peraí, com quem que você está falando? Então, a nossa oração tem que ser em nome de Jesus, que é só por causa dele que as nossas orações são ouvidas, tá? Então, o que acontece? Pai nosso que estás nos céus, referindo quem é. E aí, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, você sabe tudo, seja feita a tua vontade. E depois que ele pede tudo, todas as coisas que pede, que fala na primeira parte da oração, é oferecendo, não é pedindo nada. É oferecendo que venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí que começa a pedir o pão nosso de cada dia. E Neemias fez a mesma coisa. Ele nasceu antes de Jesus, muito antes de Jesus, e ele está começando. Primeiro ele engrandece o nome do Senhor. Depois ele fala. Versículo 6, tudo no capítulo 1, tá? Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do seu servo, que hoje faço a sua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Que legal! O que você acha? O que tem de mais interessante nisso aqui? É o ponto alto do nosso estudo de hoje. Ele reconheceu um problema, ele vai conversar com Deus e ele se inclui no grupo. Quantas vezes você vai orar ao Senhor por uma pessoa, pela igreja? Ai, olha lá, ele tá ferrado na vida, para ele não ter mais jeito, mas eu estou aqui
aqui, copeiro do rei, todo bonzinho, Senhor, cuida deles, né? Aqui, o que Neemias faz? Ele se coloca de igual como o povo, porque o povo é um, a igreja é uma. Então, não adianta você pegar e nós termos a ousadia só porque Deus já livrou você de uns pecados e o seu irmão livrou de outros, você acha que você é o top das galáxias. Olha, eu vou orar pelo Senhor, olha para a tua igreja, não sei o quê, e ainda bem que eu tô aqui legalzinho. Quer dizer assim, morro de dó, mas nem ligo, tá? E o Neemias fala outra coisa aqui. Ele começa a interceder pelo povo, se colocando junto, conquanto ele não estivesse convivendo com eles. Mas ele tinha a visão de reino, de povo, de unidade, tá? E aí ele começa. As palavras que ele começa a usar, as palavras de Moisés, da lei, para orar. Olha o que ele diz. Temos procedido de todo. Gente, temos. O povo lá e eu também. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo. Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Quer dizer, ele reconhece que o povo foi espalhado por quê? Porque rejeitaram as leis, tá? Então, o que acontece? Ele puxa a história de Moisés, como se precisasse lembrar Deus, né? Mas não. Ele tá o quê? Por que ele puxou a história de Moisés? Porque Deus falou que ele ia dispersar-se porque o povo não estava obedecendo. E nós vimos isso desde quando saíram do Egito. O povinho reclamão, por isso que teve que trocar todo mundo, porque quem ficou murmurando no deserto ficou lá. Tá? Então, ele puxa a história de Moisés e que Deus falou para Moisés: se transgredirdes, eu vos espalhareis entre os povos, tá? E aí ele continua: mas se converterdes a mim, então, essa é a primeira parte. Aí a segunda parte: mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Aqui, Neemias já está resumindo e comparando a situação do povo na hora que eles estavam, que Deus já tinha falado anteriormente. Então, o que é? Vocês foram negligentes, eu vou dispersar. E quando vocês se ajuntarem em unidade, eu vou trazer de volta. Tá? Foi isso que Deus falou até na época de Moisés, e Neemias sabia. Então, Neemias, vamos dizer que ele está lembrando a Deus, quando não está, porque Deus não precisa ser lembrado, mas ele está colocando como, tipo, eu percebi, Senhor, o porquê que nós somos dispersos e o que precisa fazer para sermos reunidos novamente, né? E aqui Deus fala para ele, né? Falou para Moisés, né? Na lei de Moisés, e diz: porque se vocês que foram rejeitados se converterem e voltar, eu vou fazer habitação no meio de vocês, tá? Então, isso já era promessa. Aí a pergunta 6. Ele se conforma com a situação ou assume a tarefa de ajudar os irmãos? Olha o que aconteceu aqui. Continua na oração. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu poder e com tua mão poderosa. Resgataste do Egito, né? Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Então, ele está relembrando para ele mesmo, né? A promessa de Deus, e ele está disposto a se unir, a se colocar em unidade com o povo, tá? Olha que interessante. Se colocar como unidade, uma pessoa só, para que seja bem sucedido,
tá? Então, o que que ele fala? O que que nós precisamos fazer? Ele já tinha um plano. E ele não estava conversando com as pessoas. Naquela época não tinha grupinho de WhatsApp para ele falar: olha, gente, conversei com Deus agora e nós vamos fazer isso, isso, isso. Não tinha, gente. Acho que nem pombo correio eles usavam naquela época. Então, ele, mesmo sem saber a postura dos demais, ele se colocou à disposição e entre eles, ele estava como que tomando a voz de todo o povo atrás, tá? E aí ele diz o seguinte: vem a pergunta 7, qual era o cargo que ele exercia? Aí você vai achar, né? Nossa, ele era conselheiro. Não, gente, ele era o copeiro. O que é o copeiro? Ele provava o vinho antes do rei tomar para não estar envenenado, tá? Ele estava sempre ali e ele era o copeiro que cuidava da parte alimentar do rei. Então, ele não estava assim tão bam, mas ele estava numa situação de. Ele não estava perdido no deserto, então ele não estava passando fome. Ele estava trabalhando no palácio como copeiro do rei. E agora nós vamos ver para frente a intimidade que ele tinha, a empatia que ele tinha e que o rei tinha com ele. Então, olha que interessante, ele era copeiro do rei. Então, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ele tomava antes para ele não estar envenenado. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele, do rei. Então, ele orou, inconformado, sem saber, com o coração apertado, de saber que os seus irmãos estavam passando no aperreio, né? E aí, o rei percebeu que ele não estava bem. Então, olha o que ele contou para o rei. Pergunta 9. Versículo 2 do capítulo... Versículo 2 do capítulo 2. O rei me disse, por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então, né? Aí ele temeu sobremaneira, tá? E o que queria falar com o rei? Então ele respondeu o seguinte, ele responde: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? E o rei disse: o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Quer dizer, olha só, o rei percebeu na cara dele que a cara dele não estava boa e perguntou o que era. E ele falou: eu estou triste porque a cidade dos meus pais. Blá, 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 blá. E o rei falou: e o que você me pede? Tipo, como eu posso resolver essa situação? E ele não respondeu na hora, porque ele orou ao Deus dos céus e disse: se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê a tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Olha que legal, ele pediu férias remunerada, tá? O rei ofereceu, e ele foi consultar Deus para ver o que ele ia responder, e ele respondeu: eu quero saber se eu posso voltar para reconstruir pelo menos os muros da cidade do meu pai, dos meus pais, dos meus antepassados. Então, olha o zelo que ele tinha com a sua casa. E eu pergunto hoje, a nossa casa, que é a igreja, não importa a doutrina, não importa a denominação, se ela está sofrendo, você se coloca junto? Você se coloca disposto a resolver ou você vai ficar só chorando, chorumela lá? Ai, né? Bom, e aí ele teve a cara de pau, claro, ele pediu para Deus, ele sabia o Deus que ele servia, e ele pediu para o rei o quê? Se o senhor me dá umas férias remuneradas, traduzindo, a tradução by Kachakok. Bom, com a autorização do rei, o que mais ele pediu? Ele pediu para voltar e reconstruir os muros, ok. Aí o rei falou, tudo bem. Aí o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, desse-me cartas para os governadores, além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Todos os povos eram de muros. Então, o que acontece? Ele precisava atravessar uns povos. Então, o que ele pediu do rei?
cartas dizendo que ele estava sob a direção do rei e que era só de passagem. Vamos dizer assim, visto de diplomata, será que era, né? Passaporte de diplomata para poder passar pelas terras, alguma coisa assim. Gente, foi uma coisa grande que ele pediu para o rei. Por que ele teve coragem de pedir para o rei? Porque o rei, ele tinha confiança. Ele sabia, o rei sabia com quem estava falando. Então, ele sabia que não era um funcionário relapso, que ele não era tanto amigo, que o rei olhou na cara dele e viu que ele estava mal. Então, o que ele pediu? Cartas para que ele pudesse atravessar as cidades, mas não foi só isso não, pediu mais coisa. Bom, como também uma carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas da porta da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Ele pediu tudo isso e o Deus deu para ele. Deus deu para ele. Através de quem? Através do rei. Porque nada vem para a nossa mão se não foi Deus que mandou. Que Deus tocou no coração. Então, o papo dele não era com o rei, era com Deus. Ele viu a situação no problema e ele foi conversar com Deus, pedir para Deus orientar como ele devia fazer. E Deus tocou o coração do rei e o rei deixou, tá? E deixou ainda com folga. Olha só mais o que vai acontecer. Pergunta 11. E qual foi a reação de Sanbalat e Tobias? Vamos ver quem são esses dois aqui. Então, fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado oficiais do exército e cavaleiros. Olha só, ele nem foi sozinho. Deus mandou o rei mandar ele escorado. Quer dizer, foi com soldados, foram com o exército, os oficiais, quer dizer, foi uma turma. Pediram as cartas para os reis, né? E foi passando para os governadores e foi passando. Então, foi toda essa turma. E aí, ainda bem, disto ficaram sabendo Sanbalate, o Oronita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes agradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então, esses dois, nós vamos ver eles bem lá na frente, eles assim, bárbaros, tá? Então, o que aconteceu aqui? O que aconteceu nessa situação? E eu ponho para pensar. Quando você sabe que tem um povo, ou da sua igreja, ou de uma outra igreja, nós temos assim muito contato com missionários da sua terra, né? Se você sabe que eles estão precisando de alguma ajuda, o que ele podia ter ido e falado para o rei assim, resolve o caso lá deles, manda uma oferta, manda uma cesta básica. Não, primeiro, ele reconheceu, ele se colocou no povo e reconheceu os pecados do povo como ele incluído nesse meio. Quer dizer, ele não estava, né, acima do bem e do mal. Ele foi interceder pelo povo, ele foi orar, ele jejuou, ele pediu perdão a Deus pelos pecados que o povo estava cometendo. Então, eu quero saber agora, não é de você, é de mim. Quantas vezes eu vejo alguém sofrendo e eu intercedo ao Pai, me colocando junto, me colocando na mesma situação? Quantas vezes eu me coloco como pecadora porque o meu irmão está pecando? A gente não faz isso, tá? Não adianta aí, né? Que eu também não faço, a gente não faz. A gente pede perdão pelos nossos pecados e a gente pede perdão, Deus perdoa o pecado dele, mas receber o pecado dele, como que contaminando todo o corpo, a gente não faz. Então, aqui é que tem que fazer. Esse exemplo que a gente tem que ter. E muitas vezes, nós não concordamos com o que um membro faz. Não, eu não concordo com o que o fulano está fazendo. Mas se eu sou a noiva de Cristo, se a igreja é a noiva de Cristo, mesmo com quanto eu não concorde, eu não vou tacar pedra, eu vou lá pedir perdão junto pelo pecado do outro. Então, o mais importante da gente gravar hoje, para a gente pensar, é o quê? Eu vou interceder pelos meus irmãos como se eu estivesse no meio? Eu vou colocar do pacote? Né? A outra pergunta, para pensar,
Quando você descobre que alguém do seu povo está com necessidade, qual é a nossa postura? A nossa postura é ir lá, acionar A, B e o C, ou você, vou orar por você, meu irmão. E nem ora 2 dias e tudo bem. Ou você se coloca no meio para resolver. Então, eu vou dizer para você uma coisa que eu aprendi com a idade. Com meus tempo de igreja, eu vou contar para você o que eu aprendi. Quando você fica sabendo da necessidade de alguém, tá? É para você ajudar a resolver. Então, se vem a minha vizinha e está precisando de um pacote de açúcar, eu não vou na igreja pedir na organização para dar um copo de açúcar para ela, porque eu é que fiquei sabendo. Então, sou eu que tenho que ir lá socorrer. Você já parou para pensar nisso? Agora, a não ser que seja uma coisa além das suas condições. Eu não estou nem só falando de grana. Às vezes, você não tem condições de arrumar o problema do outro, mas você se coloca para isso? Se a pessoa vem e pede para você, será que Deus não está te dando a oportunidade de fazer parte da resposta da oração de alguém? Já pensou que legal Deus poder contar com você? Por isso que eu falo que nós temos que ser canal de bênçãos e não reservatório. O reservatório é uma coisa fechada e tem limite. Chega uma hora que acabou. O canal não, conforme vai entrando, vai saindo. Então, não tem limite. Então, você quer ser o quê na vida representando o quê no seu meio? Um reservatório de bênçãos, só meu, ou você é um canal distribuindo para cada um? Tá? Quanto mais você distribui, mais espaço vai ter e continua entrando. Interessante, hein? Bom, e a segunda parte é essa. Você se coloca à disposição, a interceder, a se colocar junto para ajudar, tá? Ou você delega? Eu vou falar com a sociedade de senhoras. Eu vou falar com não sei quem. Gente, isso é muito sério, porque funciona em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida, nós temos sempre uma situação em que tem alguém precisando, nem que seja de oração, alguém que está em pecado, aí você não quer nem sentar do lado daquela pessoa na igreja, porque pode te contaminar com o pecado dela, e você, Deus, que bom, nós vemos, Jesus, conta uma história dessa, Senhor, que bom que eu sou tão santo, né, e não sou igual esse pecador aqui, aí o pecador tá, Senhor, que miserável eu sou, tem misericórdia de mim. Qual é a oração que teve mais sentido aí? Isso é Jesus lá que fala. Então, vamos ter isso como nossa lição hoje, antes da gente explicando tudo o que vai acontecer com Neemias. A partir da semana que vem, eu quero que você passe essa semana e vai pensando, e vai se coloque no lugar de Neemias. Deus precisava ser mais próximo de Neemias para poder mostrar qual é o poder dele. Então, Neemias sentiu a necessidade do povo na pele dele. Era a cidade natal dele. Era onde estavam os sepulcros dos pais. Olha que interessante que era. Ele descobriu que estava tudo destruído. E ele falou: eu vou fazer a diferença. Você está querendo fazer a diferença? Porque Deus agia antigamente. As pessoas agiam também de uma outra maneira. É fácil você falar dos heróis da Bíblia. Abraão, pai da fé, Deus deu um monte de coisa para ele. Mas você fez o mesmo que Abraão fez, tá? Neemias, vocês vão ver, ele reconstrói os muros todos e teve problema pra caramba. E ele reconstruiu, porque ele arregaçou as mangas e ele foi. Então, qual é o seu papel como igreja, como corpo de Cristo, como noiva de Cristo hoje? Então, nós não vamos nem falar do que ele do que ele fez. Hoje nós vamos falar do que aonde ele se colocou. Ele se colocou de igual para igual e se colocou à disposição de ser usado por Deus para ser a resposta da oração de alguém. E que você, até o próximo estudo, você tenha exercitado isso. É uma semaninha para você estudar isso dentro de você. Olha onde você está, quem que você está vendo em volta e se coloque na posição de Neemias, que é se colocar junto, arregaçar as mangas e ir lá resolver o problema. Amém? Beijo grande! Até a semana que vem.